Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe o link desta escola dominical no seu grupo, no grupo de amigos e familiares, e convide-os a estar conosco nesta manhã, adorando a Deus na beleza de sua santidade e também aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. Queremos enviar uma saudação especial, como fazemos todos os domingos, aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT. Abra os braços neste momento e receba aí, forte abraço bem gostoso aí do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que coisa boa, Deus abençoe os nossos irmãos, vocês são uma bênção. Esse abraço também é extensivo aos pastores jubilados que também estão nos acompanhando todos os domingos pela manhã. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus em Cristo continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele uma bênção especial para a nossa escola bíblica nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças nesta manhã, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua palavra e te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Deus. Continua nos ajudando, nos abençoando. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, Senhor, todas as direções de EBDs, todo o corpo docente, discente, todas as supervisões, pastores setoriais, de filiais, coordenadores de área. Que a Tua mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar com os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã, que não há nada melhor do que começar a semana no domingo, que significa dia do Senhor, começar a semana adorando ao Senhor e aprendendo a palavra do Senhor. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que privilégio estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, no ar, para louvar ao nome do Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor. Vamos louvar com muita alegria. Queremos também externar a nossa gratidão ao escalado desta manhã e ao nosso querido pastor presidente pela oportunidade. Vamos louvar com muita alegria, irmãos. Ser valente. Hino de número 225 da nossa harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for,
escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos convida a sermos valentes, aleluia, corajosos. Por quê? Porque temos uma esperança. Veremos a face adorada de Jesus. É o que está escrito no hino de número 304 da nossa harpa cristã. Desprezando a dor, eu vou a cantar, aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer,
Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, aleluia. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. O texto áureo está em Ester 3:3, que diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? A verdade prática nos diz que, como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O segundo tópico: Amã é exaltado pelo rei. E o terceiro tópico: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. A leitura bíblica em classe da lição desta semana está no livro de Ester, no capítulo 2, versículos 21 ao 23 e capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Vamos neste momento proceder com a leitura bíblica. Nós estaremos colocando o texto em tela, isso. Se você não tiver uma Bíblia ou a revista, você pode nos acompanhar nesta leitura. Ester capítulo 2, versículo 21, nos diz o seguinte: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer por sua palavra e orar para que nesta manhã o Senhor fale através desta lição poderosamente em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças
Senhor, pela leitura da Tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir, ó Deus, a Tua iluminação nesta manhã. Fala aos nossos corações através, Senhor, desta lição, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ministrar, Senhor, a Tua palavra em cada coração nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento a adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado, entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário, faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem muitas vezes a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tens nos concedido, pelas bênçãos que tu tens dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas,
faz o milagre, assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 305, Campeões da Luz. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Vitoriosamente, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Com fé, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Semana passada nós estudamos a lição
7, que teve como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. A lição desta semana está baseada no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 ao 23 e capítulo 3, versículos do 1 ao 6. A lição desta semana, ela traz um contexto de conspiração, inveja e tramas dentro da corte persa. Nele, as figuras de Mardoqueu e Amã se destacam. Mardoqueu descobre uma conspiração e a faz chegar ao conhecimento do rei, poupando-lhe a vida. E aí, de maneira inexplicável, o capítulo 3 mostra que, ao invés de Mardoqueu, Amã é que foi exaltado diante do rei e diante de toda a corte. E é justamente dentro desse contexto, dentro desta realidade, que toda a nossa lição ela vai se desenvolver. Então nós queremos chamar a atenção de você que está nos acompanhando neste momento. Pegue, aproveita aí, se não está com sua Bíblia aí próxima, pegue sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderninho de anotações. Nós temos alguns versículos a mais que estaremos citando aqui para os irmãos, para o vosso crescimento e enriquecimento espiritual. Nós estaremos citando aqui, então aproveite esse momento, se organize aí que nós estaremos iniciaremos agora o comentário de nossa lição. Então vamos para a introdução de nossa lição. Vamos ver o que é que o autor nos diz na introdução de nossa lição. Ele diz o seguinte: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu e não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. E o primeiro tópico de nossa lição tem como título: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Veja o que o subtópico 1 nos diz. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem um meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 dos seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. Esther 2, 21 e 22. O fato de ter sido promovido a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o seu próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Esther 2, 20 e 22. Observe, o que é que o autor traz aqui? O autor já começa a desenhar o contexto histórico. Nós temos aí um contexto de tramas, de invejas, de ressentimentos. Nós temos aí Mardoqueu toma a informação de que 2 guardas do rei estavam tramando ali para assassiná-lo. E aí comunica a Esther e Esther o faz diretamente ao rei. O que é interessante, queridos irmãos, antes mesmo de entrarmos no assunto propriamente dito, da investigação, do registro dos fatos, é a postura de Esther. Esther, ela foi elevada a rainha do reino persa, uma jovem que nós já estudamos em lições passadas, uma jovem órfã, judia,
e que agora era a rainha do todo-poderoso Império Persa. Entretanto, mesmo nesta posição, uma posição elevadíssima no reino persa, mas o autor pontua aqui que ela continuou sendo a Ester que sempre foi. Continuou sendo humilde, continuou obedecendo a Mardoqueu, continuou seguindo os conselhos de Mardoqueu. Isso é interessante porque aqui nós podemos fazer diversas aplicações. Por exemplo, uma aplicação que podemos fazer aqui nesta lição é a aplicação de que o filho criado por seus pais, por mais posições elevadas que consigam galgar na vida, nunca devem esquecer os valores ensinados pelos seus pais. Nunca devem ter vergonha dos seus pais. Nunca devem ter vergonha da educação que receberam. Por que dizemos isso? Porque há pessoas que, infelizmente, vêm de lares muito humildes e que, da noite para o dia, começam a galgar posições elevadíssimas na sociedade e, muitas vezes, por um coração de ingratidão, por ter um coração que não reconhece o esforço dos pais, o esforço até dos avós, dos tios, acabam desprezando os seus familiares e não só isso, até os ensinamentos dos seus próprios pais. Mas se você, meu jovem, minha jovem, meu amigo, minha amiga, está nos vendo, está nos assistindo neste momento, nós queremos dizer a você que o que você é hoje é fruto do investimento que seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio realizaram em sua vida. Nunca deixe que o coração de ingratidão possa tomar conta de você. Sempre seja grato. Paulo, falando aos Colossenses, Paulo disse, olha, seja agradecido, sejais agradecidos. A gratidão, irmãos, é um sentimento, é uma atitude, melhor dizendo, no coração de uma pessoa que de fato é humilde, que reconhece sim que em sua vida nada do que aconteceu por seus méritos próprios. É claro que há o esforço humano, é claro que você pode dizer, mas foi eu que estudei, sim. Você pode dizer, mas era eu que se levantava todos os dias de manhã para conquistar o que eu tenho, sim. Mas eu quero dizer a você que está nos acompanhando neste momento, mas foi Deus que lhe deu sabedoria, foi Deus que lhe deu inteligência, é Deus que lhe dá saúde, é Deus que lhe dá disposição para o trabalho, é Deus que abre as portas para você. Quantas pessoas com muito mais graduações, pessoas com muito mais competência, continuam ainda na fila do desemprego. E Deus tem lhe abençoado, Deus tem lhe proporcionado esse momento tão especial. Seja sempre agradecido. Sempre agradeça a Deus, aos seus pais. Sempre agradeça a Deus, aos seus avós. Ou, de repente, até um parente que tenha investido em você. Nunca deixe que a ingratidão tome conta do seu coração. Mas siga o conselho de Paulo. Sede agradecidos. Nunca esqueça a sua origem. Onde quer que você esteja, sempre se lembre de onde você veio. Sempre se lembre do caminho que você trilhou e das pessoas que estiveram lhe ajudando neste caminho. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã e uma das aplicações que nós podemos extrair desse primeiro subtópico. Vamos para o segundo subtópico de nossa lição. O segundo subtópico de nossa lição fala sobre a investigação. E veja o que é que o texto nos diz. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento.
Bigtan e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como líder sensato e não exerceu poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Êxodo 23, 7, Provérbios 17 e 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Observe, queridos irmãos, que esse tópico aqui, ele é muito importante. Primeiro, vamos lá. Mardoqueu foi testemunha ocular e ouviu a trama. Passou a informação para Ester, Ester passou a informação para o rei. O texto bíblico, da nossa leitura bíblica em classe, que é o texto lá da palavra, Ester 2 e 23, diz que ele inquiriu-se o negócio. Outra tradução diz que ele investigou o negócio, ou seja, investigou a denúncia. Claro, nada mais justo. Ouviu-se uma denúncia, então nós vamos apurar. E o que o rei fez, embora não sendo um rei temente a Deus, mas o que o rei fez, na verdade, foi uma questão de justiça. E me fez lembrar de Provérbios, capítulo 17, anote aí na sua Bíblia, mas se você tiver com uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Veja o que Salomão nos diz. O texto nos diz o seguinte, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Pode ser que a sua versão da Bíblia seja corrigida, que é a comum, mais comum, ou outra tradução, não tem importância. Em todas, embora haja variação de linguagem, mas todas em essência querem dizer a mesma coisa. Então, NAA, Provérbios 18, 17 diz: o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem um outro e o examina. Em linhas gerais, é que a mesma coisa que dizer assim, olha, um lado está correto, até que se escute o outro lado. Então, o que o rei fez, atendeu muito bem, sim, ao princípio de justiça. Nós não podemos estabelecer uma decisão ou tomar uma decisão apenas em cima de uma versão do fato. Porque todo fato, no mínimo, tem duas versões. No mínimo, tem duas versões. E o rei aqui, ele foi prudente. Sim, foi prudente. Ouviu, investigou, chegou à conclusão de que, de fato, a denúncia que havia sido feita, ela procedia, instaurou um processo e aí a condenação dos dois guardas, eles foram condenados a um enforcamento. E aqui este tópico, irmãos, nos leva a uma reflexão muito grande. Quantas pessoas que muitas vezes escutam boatos, fofocas e têm uma pressa enorme de passar essa informação adiante. Observe que o autor da lição, ele nos chama a atenção que é preciso que haja prudência, é preciso que haja muito cuidado, porque a informação, ainda que verdadeira, precisamos tomar cuidado para não repassá-la, se esta informação ela tem como finalidade denegrir a imagem do outro. E aqui ele chama a atenção para a fofoca, para a difamação.
Hoje, principalmente através das redes sociais, é muito comum. A fofoca que antigamente ficava circunscrita aos bairros, ficava circunscrita àquela rua, daqueles moradores que ali tinha um grupo onde conversavam e a fofoca ia passando em boca miúda de uma para outra. Hoje essa fofoca se transformou até em ministério para algumas pessoas. Há pessoas que vivem nas redes sociais exclusivamente para denegrir a imagem do outro. Porque qual o prazer? Qual o prazer? Não importa. Não importa. Para eles não importa a imagem de ninguém. Não importa o que fulano fez ou deixou de fazer. O importante é a monetização. O importante é o valor que eu estou recebendo em decorrência disso aí. O importante é o engajamento que minha conta tem. O importante é a quantidade de likes. O importante é o compartilhamento que eu faço desta informação. E é uma informação que eu tenho que ninguém tem. Na verdade, é um império da difamação, queridos irmãos. É o ministério da difamação que está instaurado em nossa sociedade. Antes, isso ficava circunscrito apenas à vida dos famosos de Hollywood ou da elite das telenovelas brasileiras. E muita gente ganhava muito dinheiro com isso. Mas, infelizmente, hoje, esta mesma visão adentrou ao mundo protestante brasileiro, ao mundo evangélico brasileiro. E, por incrível que pareça, muitos deles, oriundos até de igrejas genuinamente evangélicas, mas que prestaram sua vida a este serviço. E que serviço? O desserviço do reino de Deus. Prestaram a sua vida a os serem utilizados não por Deus, mas utilizados por Satanás para denegrir a imagem dos outros. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que é que a Bíblia ela comenta sobre isso, sobre falar mal do outro irmão, sobre viver a vida fofocando, viver a vida defamando. Vamos ver, vamos ler alguns textos. Se você não tem uma Bíblia aí próxima de você, lembra o que eu disse no início da nossa escola dominical, que nós citaríamos alguns textos aqui? Pronto, esse vai ser um momento, eu acho que esse ponto ele é importantíssimo. Vamos aprender com o rei ímpio. Aprender com o rei ímpio, pastor, sim, porque um rei ímpio, um rei Assuero, que é um rei ímpio, ele usou de justiça. Mas, claro, o princípio da justiça está bem exaurido naquilo que nós falamos aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Vamos ler o que é que Salomão diz sobre isso. Pegue aí o seu caderno de anotações, se você não está com sua Bíblia, anote aí que nós vamos informar agora. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Olha o que Salomão fala sobre aquele que dá falso testemunho, que denigre, que fala mal do seu irmão e que promove fofoca no meio da igreja. Veja o que ele diz. Versículo 16, 6 e 16, diz o seguinte: 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Versículo 17, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Há outro texto também que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em Levítico capítulo 19. Veja o que Deus falou ao povo de Israel, o que a preocupação de Deus com o povo de Israel, e observe que Levítico é um livro sacerdotal. Veja o que Deus falou ao povo. Levítico 19, versículo 16, que diz o seguinte:
não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Veja que palavra. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Essa palavra, eu sou o Senhor, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor, eu sou santo. Santifique o meu nome em sua vida, não sendo mexeriqueiro e nem atentando contra a vida do seu irmão. Nós temos outro texto aqui, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 11. Vá anotando aí, nós estamos citando aqui o texto. Tiago capítulo 4, versículo 11. Esse texto aqui é maravilhoso. É porque alguém diz assim: não, mas eu estou fazendo em nome da justiça, porque a gente tem que ser justo. Vamos lá? Em nome da justiça, então vamos ver o que Tiago vai nos dizer sobre isso. E o interessante é que o livro de Tiago, todos os irmãos conhecem, nós já estudamos na escola dominical sobre o livro de Tiago, temos aprendido também alguns cultos de doutrina que o nosso pastor, quando cita o livro de Tiago, ou quando trabalha algum assunto de Tiago, ele sempre nos lembra que o livro de Tiago é um livro da teologia prática. Tiago não se preocupa com teologizar, ele vai logo para a prática. Tiago diz assim: assim falar e assim proceder, não tem conversa não. Então vamos lá, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja o que ele diz no versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Veja que coisa interessante nesse texto. Primeiro ele diz: primeiro, não falem mal uns dos outros. É prática, é teologia prática. Não falem mal uns dos outros. Mas eu vou falar, está pecando, está quebrando o mandamento. Ele diz: mas eu posso falar porque a Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. Mas a Bíblia diz: segundo julgai a reta justiça, é a mesma Bíblia que diz: não fale mal do seu irmão. Aí por que eu não devo falar mal do seu irmão? Porque ele diz que aquele que fala mal do irmão, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Em outras palavras, Tiago está dizendo: você não tem autoridade nem competência para julgar o seu irmão, porque foi um só foi o legislador. Quem é o legislador? Deus. Quem é o juiz? Deus. Quem é que tem a capacidade, a autoridade e a competência de estabelecer esse juízo? Deus. Aí ele conclui o versículo dizendo: quem é você para julgar o próximo? É interessante que ele faz esta afirmação depois que ele diz que de direito e de fato quem pode julgar é Deus, porque ele é o juiz, e quem pode julgar é Deus, porque ele é o legislador. É claro, queridos irmãos, que existem pessoas que às vezes vêm do mundo com essas práticas, às vezes essa atitude de falar mal, de julgar mal, às vezes ele vem com manto de piedade, vem com manto de justiça. Essas pessoas geralmente falam manso, essas pessoas geralmente arrogam para si o direito de profetas da verdade, mas que são, na prática, profetas da mentira, porque o texto escriturístico, a palavra de Deus nos orienta no sentido contrário.
Salomão ainda falando sobre este assunto, veja o que ele nos diz. Vamos lá para Provérbios de Salomão. Salomão tem muita informação para nos dar sobre a questão da difamação. Veja o que é que Salomão ele vai nos dizer em Provérbios 26 e 22. Ele nos diz o seguinte: as palavras do difamador são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Então observe como Salomão expõe a difamação. Ele diz que as palavras do difamador são como comida fina. Comida fina bem apresentável, bem saborosa. Aí ele diz que desce para o mais interior do ventre. Os irmãos sabem que nós nos alimentamos não só pelo cheiro agradável da comida, mas também pela visão. A comida pode se apresentar saborosa pelo cheiro, mas se ela não estiver bem apresentável, nós não nos alimentamos. Ele diz que a difamação é tão sutil, a difamação ela é tão travestida de justiça, que é como um prato fino, é como uma comida fina. Tanto agrada o cheiro, quanto também agrada a aparência. E veja o que é que ele diz a partir do versículo 24, do 24 ao 27 ele diz: quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações no seu coração. Está lembrado daquele texto lá de Provérbios 6, 16 ao 19? Veja como é que o difamador se apresenta. Palavra suave, dissimula com os lábios, mas no seu coração há falsidade. Aí Salomão diz que a maldade está no seu coração. Veja agora o versículo 26. Ainda que o seu ódio se descubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Versículo 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Observe, queridos, Salomão não só mostra a sutileza na apresentação da difamação, mostra também a forma como o difamador se porta. Ele se porta de maneira educada, de maneira suave, às vezes de maneira piedosa, mostrando santidade. Mas o que é que Salomão diz? As 7 abominações estão dentro do coração dele. E ele chega a dizer o seguinte: ele vai manter essa postura por um tempo, mas chegará o dia onde todos saberão qual é de fato o seu propósito. E qual é o propósito? Destruir, difamar, denegrir. Querido irmão, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que Deus nos guarde, que não vivamos para compartilhar conteúdos que vão destruir a imagem do outro. Conteúdos que não vão promover edificação. Os nossos lábios devem sim promover edificação. Veja o que aqui Paulo nos diz em Efésios no capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 20 e 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, um grande ensinamento do apóstolo para as nossas vidas. Diz o seguinte: não saia da boca de vocês o quê? Nenhuma palavra suja. Olha que coisa tremenda. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita
graça aos que ouvem. Veja que coisa tremenda o apóstolo Paulo nos diz. Primeiro ele diz que não deve sair da nossa boca a palavra suja. Mas pastor, eu não chamo palavrão, pastor. Pastor, eu não uso pornofonia, sim, mas quando você fala mal do irmão, você está com a boca suja. Por que está com a boca suja? Porque está pecando. Lembra do conselho do nosso irmão Tiago, no capítulo 4, que nós citamos agora há pouco? Tiago nos diz, você não tem autoridade nem competência para falar de ninguém. E Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer isso. Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer como é que você consegue ver um argueiro no olho do seu irmão, quando no seu tem uma trave. Queridos irmãos, o que somos, somos pela graça de Deus. Paulo nos dá o diagnóstico, Paulo dá o diagnóstico da humanidade diante de Deus. E sabe qual é o diagnóstico paulino? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar em Romanos 3, que não há justo sequer, não há um que faça o bem, não há que busque a Deus, citando o Salmo 14. Então devemos ter cuidado. Veja, Paulo diz, não saia da vossa boca a palavra suja. Mas o que é que deve sair da nossa boca? Ele diz, a que for boa para edificação. Que os nossos lábios, queridos, sejam um instrumento de Deus para a edificação do nosso irmão, para a edificação daqueles que vivem ao nosso redor. Mas não é uma palavra de edificação, porque alguém pode dizer assim, a palavra de edificação, eu estou dando bênção para todo mundo. Não, não é essa a palavra de edificação que Paulo está falando. Veja o que ele continua dizendo, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós somos um instrumento de graça de Deus, irmãos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, nós somos um instrumento de graça de Deus. Deus disse a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Aí Abraão poderia pensar que ele deveria ser bênção para ele mesmo. Deus disse não, eu estou dizendo, parafraseando aqui o texto lá de Gênesis 12, eu estou dizendo que tu seja uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus nos chamou para sermos bênçãos. Deus nos chamou para sermos bênçãos dentro do nosso lar, na faculdade, no trabalho, na igreja, onde quer que estejamos, sejamos um instrumento de bênção para a glória de Deus. Que dos nossos lábios não saiam difamação, que dos nossos lábios não saiam palavras chulas, palavras que cheguem a denegrir a imagem do nosso irmão, mas que dos nossos lábios Deus possa se utilizar como instrumento poderoso para promover edificação. Se você, meu irmão, minha irmã, de repente recebeu algum vídeo, alguma coisa que vai difamar alguém, não faça isso, não compartilhe, porque você está sendo cúmplice do pecado de outro. Mas pastor, não foi eu que produzi, eu estou apenas vendo para orar. Eu estou dizendo a você que também esse comportamento da difamação, ele se reveste de piedade. E às vezes algumas pessoas difamam outras e transformam essa difamação sobre a ótica ou sobre o manto de oração, ou transformam a difamação em oração. Eu acredito que você já ouviu em algum momento alguém dizer, olha irmãos, vamos orar por fulano, porque fulano fez isso, isso e isso, só Deus sabe. A irmã fulana que falou de Cicrana, e Cicrana está passando um momento muito difícil por causa da irmã fulana, mas eu só estou dizendo por conta aqui para que nós tenhamos conhecimento para orarmos. E na verdade não é oração, é difamação. Se lembra do texto que nós lemos agora, de Provérbios, que ele diz que o difamador vem com palavras suaves? Muitas vezes sob o manto de oração, não estou fazendo pedido de oração, mas não, o objetivo é difamar o outro.
Que o Senhor Jesus nos guarde debaixo do seu sangue, irmãos. A nossa vida é preciosa, o nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Para que é que estamos aqui? Para que é que Deus nos chamou? Por que existimos? Por que vivemos? Por que respiramos? Qual é a missão que Deus lhe deu, melhor dizendo, nesta terra? Há pessoas que fazem da sua existência o único propósito de difamar pessoas. Use a sua vida, a sua única vida, a vida que você tem nesta terra, use não para difamar, não para destruir, não para espalhar, não para acabar, não para destruir, mas use para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus neste momento? Vamos avançar em nossa lição, subtópico 3 do primeiro tópico. Vamos aqui, o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Este é 6.1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmos 139, 16, Hebreus 4, 13 e Apocalipse 20 e 12. Observe, queridos irmãos, Mardoqueu, independentemente desse registro ou não, ele teve a consciência de que ele deveria fazer a coisa certa. Nós devemos ter essa mesma atitude, e agora fazendo uma aplicação, ter essa mesma atitude. Não devemos fazer a coisa certa apenas no momento em que as pessoas estão nos vendo. Paulo falou isso também aos Efésios. Você não deve, quando Paulo estava falando sobre as relações trabalhistas entre patrão e empregado, Paulo diz, não vá fazer as coisas apenas porque seu patrão está olhando, mas faça as coisas porque você está fazendo para Deus. Seu patrão é Deus. Vamos ver o que é que Paulo fala? Efésios capítulo 6. Abra a sua Bíblia, se não tiver com a Bíblia não tem problema, se anote aí. Capítulo 6, versículo 5 em diante. Veja o que Paulo diz. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha que relação tremenda. Paulo está dizendo, não deve haver separação entre a sua vida secular e a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela é absorvida por sua vida secular. Aí Paulo diz, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Que coisa tremenda, irmãos. Paulo está dizendo, olha, se você está lá na sua empresa, você está trabalhando lá naquela empresa, de repente você é um ASG, você está ali limpando direitinho, mas aí as pessoas não lhe reconhecem, não reconhecem seu trabalho, não reconhecem o seu esforço, você se esforça tanto, mas parece que quanto mais se esforça, menos você é reconhecido. Calma, não cria expectativa nas coisas desta vida. Paulo deixou claro, em outras palavras, Paulo disse, o que você estiver fazendo, seja dirigindo um ônibus, seja como policial militar, seja como guarda de trânsito, seja como advogado, seja como juiz, independentemente de sua profissão, faça sempre o melhor, dedique-se, porque o que você está fazendo, Paulo diz, se você está se dedicando, se você consagrou essa sua vida a Deus, você está fazendo para Deus.
E ele disse: não se preocupe, porque Deus tem uma recompensa para lhe dar. E o que eu acho mais tremendo aqui é porque Paulo está falando de serviços que fazemos secularmente. Isso nos chama a atenção de que a obra de Deus não diz respeito apenas a evangelizar, não diz respeito apenas àquilo que fazemos na igreja. Paulo deixa claro que o serviço que fazemos também fora da igreja, ou o serviço que nós chamamos de secular, que fazemos para a igreja, também é obra de Deus e que haverá uma recompensa. Mardoqueu não se preocupou com reconhecimento. Mardoqueu se preocupou em servir aquele que havia o colocado e o abençoado até aquele momento. Então, que estejamos, queridos irmãos, com nosso coração grato a Deus, reconhecendo que tudo que há debaixo do céu pertence a Ele, por direito de criação. Dele é a terra e todos os moradores que nele habitam. Façamos tudo com amor, façamos tudo com dedicação, porque a recompensa quem dá é o Senhor. Vamos agora para o tópico 2 de nossa lição. O tópico 2 de nossa lição vai falar sobre Amã é exaltado pelo rei. No ponto 1, subtópico 1 diz um novo personagem. Amã era muito rico, Ester 3 e 9. Já entra em cena quando, sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Ester 3 e 1. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo 17, 8 a 13 e Números 24, 7. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8 e 33. Versões bíblicas como a NVI, que é a nova versão internacional, e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Então, nós temos aí, nesse texto colocado, de que ele historicamente já era um inimigo de Israel. Subtópico 2, um herói aparentemente esquecido. O texto nos diz: o texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter sido o mesmo desfecho. Observe, queridos, na verdade, a peça-chave para o não assassinato de Assuero foi Mardoqueu, embora que Amã é que tivesse sido exaltado. Agora observe, Mardoqueu viu Amã sendo exaltado. Amã, uma pessoa que pelo histórico aqui e pelo que ele vai fazer daqui para frente, nós vamos estudar, nos mostra um homem de um caráter perverso, um homem de um caráter que não se pode descrever, um homem mau. Mas Mardoqueu não teve nenhuma dificuldade com isso, porque Mardoqueu não criou expectativa para ser exaltado. Mardoqueu não criou expectativa que com aquela informação ele seria privilegiado, ele seria destacado. Não. E por isso que ele não se frustrou. É por isso que ele não entrou em crise. E aí vamos para o terceiro tópico, mostrando que ele não se frustrou, não teve crises emocionais. Por quê? Porque ele aprendeu a viver contente com todas as coisas. E o que eu acho interessante aqui no tópico 3, subtópico 3, ele diz assim:
Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Ou seja, o problema está na expectativa que nós criamos. Aí o texto diz: Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse informação. Ester 2:22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 13, versículo 5, veja o que o escritor diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Que coisa tremenda, irmãos. Isso é o cuidado de Deus. E outra coisa Deus está dizendo através desse texto: não crie altas expectativas, porque quanto maior a ilusão, maior a frustração. Se foque em Deus. O texto diz: se contente. Se contente, porque Deus vai continuar provendo tudo para a sua vida. Agora, é claro que o texto não quer dizer que você não deva estudar, que você não deva trabalhar, que você não deva planejar o futuro. Não quer dizer que você não possa ser um empreendedor, que você não possa ser um empresário. Nada disso, não. O texto está dizendo isso. O texto está dizendo que nós devemos nos contentar, ou seja, estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Porque há pessoas que vivem uma vida eterna, de eterna inquietação. Quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, e nunca estão satisfeitos. Mas o escritor aos Hebreus, ele vem trazer essa informação, que aliás o próprio Paulo também nos traz essa informação. Não está aí na lição, anote aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Veja o conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, que Deus, nesta manhã, queridos irmãos, nos ajude a nos contentarmos com tudo aquilo que Ele tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem providenciado. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos agora para o terceiro e último tópico. Nós temos aqui o terceiro tópico: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. O texto nos diz: Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Ester 3:2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Isso fica bem claro, queridos, quando a gente compreende que não havia nenhuma proibição de nenhum judeu, tanto na lei quanto na tradição, de eles reverenciarem uma autoridade, não. Mas o fato de Mardoqueu não reverenciar Amã, porque essa reverência havia, sim, com certeza, implicações religiosas. E aí, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E o texto continua dizendo o seguinte: tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei por outros, ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Próximo subtópico: a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois que os servos do rei lhe questionaram algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero,
Sua única resposta foi que era judeu. Então, queridos irmãos, o que é que nós aprendemos desse tópico aqui? Aprendemos que os valores morais são inegociáveis. Nunca negocie os valores ou seus valores morais por qualquer proposta deste mundo. Veja o princípio da soberania de Deus e do Senhor como soberano sobre tudo, sobre todos, quando Paulo diz: nada trouxemos para este mundo, de sorte que nada levaremos dele. Tudo que nós temos é emprestado. Emprestado, pastor, mas suou, mas eu consegui através do meu suor. Sim, é emprestado porque você chegou para este mundo nu, como já dizia Jó, e nu você vai voltar. E tudo que você construiu, ou que nós construímos durante a nossa vida, ficará aqui nesta vida. Nós somos apenas mordomos e dono de tudo que possui, que há neste mundo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para o último tópico de nossa lição, terceiro subtópico, que diz: além de se sentir ferido do seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita, morto por Samuel, 1 Samuel 15, 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia, Gênesis 34, 1 a 31. Então, em suma, queridos irmãos, é preciso que a gente pontue aqui algumas coisas para que não haja uma confusão. Em primeiro lugar, nós aprendemos hoje sobre uma situação histórica onde Amã é um inimigo, e vamos aprender ainda mais coisas ainda, temos aí outras lições. Amã, um inimigo por natureza do povo judeu, e então ele vai se levantar contra o povo judeu para exterminá-lo. E aí, o que é que conclui no final de toda essa narrativa? A gente vai aprender o final que ele teve, como o texto de Salomão que nós lemos aqui. Você vai ver o final, que a cova que ele abre para os outros, ele mesmo há de cair nele. Mas é importante pontuar aqui que, como cristãos, nós não temos inimigos. Paulo nos diz em Efésios 6 de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por mais arisco que seja uma pessoa contra nós, arisca que essa pessoa seja contra nós, por mais que nos odeie por conta do Evangelho, fizeram assim também com Jesus. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo vai nos odiar naturalmente, mas nós não fomos chamados para odiar as pessoas que nos odeiam. Ao contrário, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Nós não temos inimigos nem aí fora no mundo, tampouco na igreja. Às vezes há pessoas que pegam esse texto e acabam colocando Amã como o seu irmão de igreja, Amã como aquele irmão que lhe chateou, lhe aborreceu. Acabe com isso. Todos somos membros do mesmo corpo. Na igreja nós não temos inimigos, no mundo nós não temos inimigos. E quando eu digo inimigos, são pessoas, porque nós temos de fato inimigos. Satanás é o nosso arqui-inimigo, o mundo é nosso inimigo, a nossa natureza decaída também é nossa inimiga. Mas por que, pastor? Mesmo as pessoas que falam mal do Evangelho, que pisam Bíblia, rasgam Bíblia, matam os nossos irmãos ao redor do mundo, nós não temos que odiá-lo, não. Certa vez, Jesus foi rejeitado em Samaria e os discípulos ficaram chateados porque Jesus foi rejeitado e disseram: mestre, olha, manda que desça fogo do céu e consuma esse povo. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir o mundo. Jesus não veio para destruir, ao contrário. O texto áureo do Novo Testamento, de toda a Bíblia, é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus
é que todos se arrependam e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Portanto, querido irmão, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, e possamos guardar esta mensagem em nosso coração e possamos aplicar a nossa vida. A cada lição que nós aprendemos e aplicamos a nossa vida, nos tornamos crentes melhores. E só para concluir, vamos ler agora a conclusão. Nos diz o seguinte: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus 10, 16 e 15 e 19. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, 11 a 16 e Romanos 13, 12. Que Deus em Cristo nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre nossas vidas nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos ajuda a colocar em prática tudo quanto foi ensinado, ó Deus. Nos faz a cada dia crentes melhores. Nos aproxima, nos ajuda a nos aproximar cada dia mais de Ti, Senhor, pela Tua grande e infinita misericórdia e graça. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil, a todos quantos foram alcançados através dessa programação. Continua nos abençoando. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e amigo, não desligue aí a sua TV, nós temos uma programação especial para você durante todo o dia. Lembrando, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos reunidos aprendendo a palavra do Senhor. Deus continue lhe abençoando e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.